Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu digo sempre, depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo, porque ele vai ficar online no YouTube para você poder ver quanto você quiser e quantas vezes der certo, tá bom? Então vamos lá. Eu sou a professora Cris Moreira e estou aqui para a gente trabalhar matemática. Então as minhas crianças do primeiro ano que estão na alfabetização, nós já introduzimos números de 0 até 29. Vamos estar revisando esses números e também vamos estar trabalhando antecessor e sucessor, adição e a reta numérica desses números de 0 a 29. Então vamos lá. Meus amores, prestem atenção. A tia Cris agora vai estar começando a trabalhar com você sobre a reta numérica. Combinado? Então vamos lá. Eu preparei um quadro aqui, ó, com os números. Vamos lá. Dá pra ver? Aqui. De 0 até 29. Então, cada linha dessa, eu sugiro que dê pra fazer a reta numérica numa reta mesmo, diretão, para as mamães que estão aí em casa. De 0 a 29. Porque quando você for trabalhar com o seu filho, antecessor, sucessor, adição, qualquer atividade matemática, se ele ainda não fixou os números, ele vai ter uma noção melhor de aprendizagem, porque ele está visualizando. Então, quando a gente visualiza, tem a maior capacidade de aprendizagem. Então, vamos. Os números de 0 a 9, vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E de 10 a 19, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e de 20 a 29. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Quando você visualiza assim, você tem um todo. Então, se os números de 0 a 9, depois vem de 10 a 19, olha para você ver, o 1 e o 0 vai formar o 10. Depois, na carreira de 10 a 19, sempre o primeiro número vai ser 1. Então, ó, 11 começa com 1, até o 19 vai começar com 1. Quando falar 20, que seria duas dezenas, 10, dezena, ó o quadro caindo aqui. Acontece, imprevistos acontecem. Então, você tem de 20 a 29. Duas dezenas é 20. Então, quando você continua 21, 22 até 29, você vai ter sempre o número 2. Então, a criança tem que estar fixando, memorizando desta forma, porque vai ficar mais fácil para ela, né? Então, esse quadro aqui não quer parar. É improviso, gente, então tudo dá certo. Então, aqui, essa é a reta numérica, né? Só que eu fiz aqui em 3 partes porque o meu quadro não tem essa possibilidade de fazer diretão. Então, você em casa aí, você pode fazer diretão. Por quê? Porque ele vai saber qual que vem antes e qual que vem depois. Quando a gente vai trabalhar aqui antecessor e sucessor, aproxima aqui. Antecessor e sucessor, por exemplo, eu sempre coloco assim, não é? Ó, nas atividades, mas eu posso colocar assim também. Ele de cá, 2 para lá, 2 para cá, o que vem antes, por exemplo, né? Aqui, ó, 7. O que vem antes do 7? A criança vai olhar lá na reta numérica, aqui está o 7. O que vem antes do 7? Muitos já sabem automaticamente, vai falar assim, 6. E o que vem depois do 7? Vamos olhar aqui na reta? Vem 8. Aí você vai escrever 8. 2 números para cá e 2 números pro lado direito e pro lado esquerdo. Então aqui, ó, 8. Antes do 8 é o 7. E antes do 7 é o
6. Então, qualquer pergunta que fizer para a criança, ela vai entender, vai ficar mais fácil, porque ela vai achar a reta numérica e vai fazer o exercício que é a atividade. E com isso, quanto mais faz a matemática, quanto mais você executa, mais fixa. Então, é bom lembrar sempre disso. Então, aí aqui, por exemplo, depois do 8, né? Nós vamos continuar. Depois do 8 é o 9. E depois do 9 é o 10. Então, se tivesse a reta numérica, o entendimento dela seria melhor, porque ela vai ficar falando depois do 9, ela vai procurar. É o 10. Que 10 é uma dezena. 10 é uma dezena. E meia dezena? Meia dezena a gente tem o 5. Uma dezena, ó, meia dezena e uma dezena, certo? Então aqui eu vou apagar para a gente fazer outra atividade. Então agora também você pode estar fazendo sempre antecessor e sucessor com os números maiores também, ó. Antes do 13, o que vem antes? Antes do lado de cá. Antes do 13 é o 12. E depois do 13 é o 14. Antes do 25, 24. Depois do 26, 27. Depois do 25, 26. Então, antes do 22, 21. Depois do 22, 23. Então, essas atividades é fixação. Você tem sempre que memorizar o número. Número, não tem jeito de você não saber qual é o número. Você tem que saber o número. Então, é importante que vocês façam a contagem com a criança todos os dias. Utilizando também material, pode usar grão de milho, tampinha de garrafa, coleção de carrinhos, coleção de bonecos. Eu tenho essa coleção aqui antiga, quando meu menino era pequeno. Acho que é a coleção Circo Mix. Não sei se alguém conhecia. Vários bonequinhos, você pode contar, ó. 1, 2, 3. Porque ele vai aprender a matemática se divertindo também. Cadê as coleções de carrinhos? Pode ser tampinha, se não tiver pode ser grão de feijão, lápis de cor, canetinha, o que for para contagem. Pode contar, para dificultar, pode até ser grão de arroz também, porque ele vai contar, vai memorizar, vai ficar atento ali para aquelas contagens. Então, se você tem qualquer objeto que dê para ele contar, que seja um objeto concreto, que ele pegue, sabe que 1 é 1, que sabe que 2 vai ser o 2, que aí ele pode fazer assim, ó, colocar no caderno 2. Então pode desenhar 2 bonequinhos, por exemplo, né? Vai divertir. 2 coração, 3 corações, 4 e assim por diante. Eu sou ótima para fazer desenhos. Então aqui, ó, adição. Adição com números menores. Por exemplo, 8 mais 1. Então ele já tem, ó, já vamos usar a contagem dos bonequinhos, né? Por exemplo, ele já tem 8. Você pode fazer assim, ó, colocar na cabeça. 8 na cabeça mais 1. 1 ele vai pegar aqui, ó. Depois do 8 é 9. Aí ficou fácil a conta? Ficou fácil. Então, sempre que for fazer continhas maiores, por exemplo, 14 mais 2, ele vai colocar aqui na cabeça. Eu já tenho 14, o meu maior número é 14. Então, 14 é o meu maior número. Tem 14 na cabeça. Mais 2, vamos pegar mais 2 bonequinhos. Então, 14. 14 na cabeça, 15, 16. Então, se eu tenho 14 aqui, mais 2, 15, 16. Aí eu vou escrever 16. Mas também tem aquela outra criança que às vezes aprende só de uma outra maneira. Por exemplo, ela tem que fazer 14 risquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí mais 2. Aí ela vai contar de novo. 14, 1, 2, 3, 4, até 14, mais 2. 14, 15, 16. Tem criança que entende dessa forma. Então,
Mais uma vez, eu reforço falando que cada atividade que vai fazer, você tem que ter seriedade e acompanhamento, talvez pela reta numérica, principalmente nesse primeiro momento que a criança ainda está em fase de aprendizagem, fase de adaptação, primeiro ano, né? Que os números até 39 ele aprende lá no pré-2. Aí chega pra gente já com esse conhecimento de leitura e a gente reforça tudo novamente. É importante estar sempre estudando, fixando. Se não conseguiu fixar, agora é a hora. Tá com tempo, tá em casa, tá com a mamãe do lado, vamos apresentar os números, porque nós estamos passando esse momento aí que todo mundo, cada um fica na sua casa, não podemos sair por conta do Covid-19. Então é importante muito que vocês estudem, que vocês tenham seriedade, que as crianças queiram aprender de verdade, porque isso é mérito de quem? Do próprio aluno, da família, e o professor que está aqui do outro lado também, claro, conduzindo vocês, tentando passar a atividade da melhor maneira possível. Estou à disposição sempre que precisar de mim. E é isso. Conte comigo sempre. Um abraço, a tia Cristiane tá aqui morrendo de saudades. E um beijão pra vocês, ó. Tchau.